No século XVI, apesar das inovações na Europa, a vida dos judeus seguia instável, marcada pela violência de uma Igreja Católica corrupta. Inspirado por uma era de inovação e enojado pela má conduta da Igreja, um monge chamado Martinho Lutero iniciou uma das maiores revoluções da história do cristianismo e alterou permanentemente o curso do judaísmo. No início do século XVI, após uma série de papas se envolverem em escândalos, a Igreja Católica estava tomada pela corrupção. Apesar do voto de pobreza, a Igreja obtinha dinheiro de forma tirânica para financiar seus projetos. Talvez o pior desses esquemas fosse a venda de indulgências, uma política que permitia trocar dinheiro pelo perdão dos pecados e acesso ao céu. O descontentamento com a Igreja Católica atingiu o auge quando Martinho Lutero decidiu que era necessária uma reforma. Depois de passar a primeira parte de sua vida como monge e se dedicar ao jejum e longas horas de oração, peregrinação e confissão, Lutero chegou à conclusão de que a Igreja Católica havia perdido o rumo. Em 1517, aos 34 anos, ele reuniu suas propostas de reforma em um documento intitulado As 95 Teses e pregou-o nas portas da Catedral de Wittenberg. O princípio central dele era que a própria Bíblia, e não a interpretação dos padres ou do Papa, era a única autoridade suprema. Em vez de confessar a um padre, ele acreditava que todo cristão podia se comunicar diretamente com Deus. Com a fama das 95 teses, Lutero ganhou reputação e passou a pregar sobre suas outras divergências acadêmicas e filosóficas com a Igreja. A exploração das indulgências pela Igreja Católica, a relação do cristão com Deus e com seu padre, e a conexão complexa entre fé e razão. A Igreja Católica, por sua vez, retaliou ao julgá-lo por heresia em 1521. No entanto, em vez de silenciá-lo, esse ato apenas impulsionou sua fama e sucesso. Ele voltou a Wittenberg e passou a praticar o protestantismo, movimento que buscava resgatar as raízes bíblicas do cristianismo e adaptá-lo à era do Renascimento. Inicialmente, os judeus tinham grandes esperanças no movimento protestante. A vida na Europa do século XVI era, na melhor das hipóteses, uma loteria para eles, marcada por ondas esporádicas de violência que podiam ser desencadeadas por qualquer coisa, desde o surto de peste até os caprichos de políticos locais. Ao buscar retornar a Igreja às raízes bíblicas, o movimento protestante criou grande potencial de aproximação com os judeus. Lutero defendia que cristãos criassem laços profundos com judeus para transmitir fielmente o amor de Jesus. Ele compreendia a relutância dos judeus em se converterem ao catolicismo, pois este era marcado por corrupção e interpretações erradas da Bíblia. Se eu fosse judia e tivesse visto tais tolos e ignorantes governando e ensinando a fé cristã, eu preferiria ter me tornado um porco do que uma cristã. Mas, infelizmente, essa nova aliança não durou, e a atitude positiva de Lutero em relação aos judeus mudou drasticamente. Assim como os católicos, Lutero queria ter uma única igreja cristã abrangente e acreditava que seu retorno a um cristianismo bíblico puro inspiraria os judeus a se converterem à sua nova fé. Seguindo um caminho semelhante ao de Maomé quase 1000 anos antes, sua missão de conversão fracassou e o antissemitismo de Martinho Lutero se revelou. Em 1543, Martinho Lutero publicou Sobre os Judeus e Suas Mentiras, um tratado antissemita de 60.000 palavras. Ele defendeu incendiar sinagogas, confiscar livros de oração judaicos, proibir rabinos de pregar e destruir as casas dos judeus. Com a expansão do protestantismo na Europa Ocidental e do antissemitismo, muitos judeus enfrentaram saques, destruição e assassinatos em pogroms, experiências já familiares para eles. Muitos fugiram para a Europa Oriental, regiões ainda sem protestantismo. Os judeus da Alemanha, França e Holanda, onde ele era mais forte, foram os que mais sofreram. A maior tragédia do antagonismo dos protestantes em relação aos judeus é que, inicialmente, os dois grupos tinham tanto em comum. Muitas seitas protestantes viam a lei e os valores da antiga sociedade judaica como base para a criação de uma sociedade moderna exemplar. Em 1775, por exemplo, o presidente protestante de Harvard ecoou esse sentimento. O governo judaico, de acordo com a Constituição original, que foi divinamente estabelecida, se considerado apenas sob uma ótica civil, era uma república perfeita. O legado antissemita de Lutero continuaria muito depois dele, manifestando-se de forma mais grotesca como parte da literatura e dos ensinamentos centrais do nazismo.
Hitler e líderes religiosos corruptos frequentemente citavam seu trabalho. Em 1938, por exemplo, um bispo da Igreja Evangélica distribuiu um panfleto chamado Martinho Lutero e os Judeus, fora com eles. O panfleto dizia que os nazistas agiam como verdadeiros cristãos, como Martim Lutero desejava. Embora os judeus do século XVI tenham se reerguido após o início do protestantismo, a Europa Ocidental jamais voltou a ser um centro para eles. Em vez disso, a Europa Oriental, Polônia, Lituânia, Ucrânia e Rússia surgiram posteriormente como o coração da vida judaica europeia e testemunhariam um florescimento sem igual desde a época do Segundo Templo. A seguir, menos de 100 anos depois, o massacre mais horrível desde o Segundo Templo destrói o centro da vida judaica.